Então, vamos lá, pessoal, começando aqui mais uma análise de edital. Hoje vamos analisar o edital da Unirg, tá certo? E a Unirg, pessoal, é uma prova muito legal, por quê? Vou até abrir aqui o site da MetaMed. Como vocês conseguem ver, pessoal, no site da MetaMed tem aulas específicas para todos os vestibulares de medicina do Brasil. E a Unirg nem ia ficar de lado, é óbvio. Então aqui a gente tem uma parte específica mesmo, só da prova da Unirg, tá? Então olha só que legal. Dentro aqui da plataforma, vocês conseguem encontrar o site da Unirg, que inclusive foi onde a gente tirou o edital que a gente vai estar analisando agora, tá? As provas anteriores, gente, é muito importante vocês fazerem as provas anteriores. Por quê? A Unirg, ela veio mudando de banca, nesses últimos semestres, Então já foi o FG, agora é a SES, mas já foi FunRio, enfim, toda hora muda ali, A Aroeira também já foi. Então, assim, é importante você também estar fazendo as provas das bancas anteriores, porque o padrão, até as estatísticas da Unirg se manteram. Então, olha só que legal. Além das provas aqui, que vocês têm acesso a todas as provas, vocês têm acesso às resoluções dessas provas. Gente, tudo mastigado. Já tem as provas da Unirg resolvidas para vocês. Então, assim, não marquem bobeira. Além das provas resolvidas, vocês também têm acesso às aulas de redação, correções de redação no padrão da Unirg, como também todas as análises das obras literárias. Então, tipo assim, é uma plataforma altamente completa mesmo, tá? Aqui embaixo, na sala de aula, vocês têm acesso às aulas ao vivo, beleza? Aqui embaixo vocês têm acesso à parte de exercícios, materiais, resumos, tá? E essa parte aqui de baixo, pessoal, é muito legal, que é a parte das estatísticas. Tá bom? Então, vamos abrir aqui, ó. Tá? Então, como vocês conseguem ver aqui, pessoal, no site da MetaMed, tem tudo que vocês precisam para a prova da Unirg, Desde o site, com todas as informações da faculdade, os editais, como também as provas anteriores da Unirg, tem todas aqui. Então, eu indico que vocês façam, pessoal, todas as provas, não só da Banca Acesso, como também da FunRio, Aroeira, UFG, tá? Provas resolvidas também, porque é claro, além de ter as aulas teóricas, vocês também têm que ter acesso às aulas práticas de resolução de questões, tá? Não só as provas resolvidas estão aqui, como também a parte de análise de obras, a parte também de redação, tá? Aqui embaixo é o link da sala de aula e como eu estava falando, todas as listas e materiais já estão divididos por matérias do edital, tá? E aqui embaixo as estatísticas, pessoal. Então, assim, para a Unirg, que está totalmente completo, Tem as estatísticas do que mais cai, tem lista, tem aula, tem resolução de prova, tá? Aqui embaixo, pessoal, na parte de disciplinas, olha que legal, Tem algumas resoluções também de prova da Unirg. Indo aqui em disciplinas, ó, por exemplo, vou clicar aqui em biologia. Só para mostrar para vocês. Enquanto que vai abrindo, a gente vai estar destrinchando um pouco aqui dos editais e a gente volta, tá? Então, quando a gente fala, pessoal, de medicina na Unirg, vocês têm que entender que lá tem 2 campos para o vestibular e para as provas de portador de diploma, certo? Então, aqui, por exemplo, ó, esse aqui é o edital de Gurupi, beleza? E Paraíso, no caso aqui, é a prova para portador de diploma e transferência, mas a gente também vai ter aqui as provas do vestibular. Deixa eu abrir para vocês aqui verem, tá? Aqui, ó. Deixa tudo aberto para vocês. Aqui, isso aqui é o edital da Unirg, ali é o edital de portador e aqui tem o edital de Paraíso, tá? O edital de Paraíso para o vestibular e o edital da Unirg, pessoal, de Gurupi, eles são iguais, tá? Se vocês forem comparar, é o mesmo. O que vai mudar de um edital para o outro? A data. Mas a prova, o conteúdo, a banca, tudo é a mesma coisa, tá certo? E o tema da redação também vai mudar, é claro, Mas é tudo dissertação. Beleza? Então, usando esse primeiro exemplo aqui, pessoal, para o edital de Gurupi, beleza? O que vocês têm que estar sabendo, tá? Primeiramente, a divisão das notas, tá? Então, como vocês conseguem ver, nesse semestre ele acabou fazendo essa divisão aqui de 42 vagas das 60 para ampla concorrência e as demais aqui por cotas, Seja cota Enem, seja cota escola pública ou PCD, tá? Tudo aqui dentro, tá? O que é a vantagem da Unirg, pessoal, é a questão da mensalidade. Aqui a gente vai ter uma das mensalidades mais em contas do Brasil, tá? Descendo um pouco aqui no digital, você já vê também um pouco da sua portaria, e aqui logo abaixo tem a sua taxa de inscrição, Descendo um pouquinho aqui também, pessoal, lembrando que é muito importante vocês saberem que a Unirg, ela também tem aplicação em outros estados além do Tocantins, tá? Então a gente tem muitos alunos aqui na MetaMed que fazem a prova de São Paulo, Então, não só São Paulo, como também Marabá, a pessoa também pode estar concorrendo, tá? Como vocês conseguiram ver ali em cima também, a Unirg, ela adota tanto nota do Enem, como também o vestibular próprio, tá? Sendo que a maior parte das vagas é destinada ao vestibular, então se você pensa mesmo assim, professor, o meu sonho é Unirg, então eu indico que você jogue a sua nota do Enem e também indico que você faça um vestibular.
Se tiver que escolher um dos dois, faz a prova do vestibular, tá? Outro ponto também muito importante aqui do edital, pessoal, que vocês sempre têm que estar atentos, é em relação aos prazos. Então, quando sair o novo edital do final do ano, quero que vocês entendam o seguinte, tá? Prestem atenção nas datas das provas. Prestem atenção na data de pagamento do boleto. O que eu já vi de aluno perder prova, perder vestibular, concurso, por não ter pagado o boleto, não ter se inscrito direito. Então, sempre verifiquem se a inscrição está tudo certinho, se você mandou tudo certo, se os dados estão corretos, tá? Às vezes tá ali pelo celular, ou faz rápido ali, erra algum dado e deixa passar batido. Então, sempre confira bonitinho. Tá lembrando que isso aqui é um documento, pessoal, o futuro de vocês. Beleza? Em relação à nota do Enem, ele explica um pouquinho mais aqui, tá? Então, basicamente, o Enem, pessoal, né? Vocês sabem que o Enem são 5 provas, né? Ciência da natureza, ciências humanas, matemática, linguagens e redação, tá? Aqui, basicamente, a gente vai fazer a nota por meio de uma média simples. Então, não vai ter pesos na nota do Enem. Você vai, basicamente, somar 5 provas e dividir por 5, tá? Sem peso algum. Em relação às isenções também, né? Sempre a Unirg oferece, né? Vocês viram que a taxa ali é um pouco salgada. Então, sempre tem também as isenções de pagamento das taxas de inscrição. Vocês podem estar acompanhando. Beleza? Professor, quantas vagas eles abriram para portador de diploma? Oi? Quantas vagas eles abriram para portador de diploma ou No, transferência? no último semestre foram 3. A concorrência é quanto? É muito alto, será? É menor do que do vestibular. Mas ele vai variar por quê? Prova de portador vai depender de vaga remanescente, né? Ou seja, sobrou alguma vaga, alguém transferiu, alguém trancou. Então tem semestre que abre muito, tem semestre que não abre, tem semestre que abre pouco. E Tá acaba que a aberto, gente não será? tem um número fixo. Oi? Tá aberto não ainda, não é? Tem Não, nenhum ainda não. nada. Geralmente, portador de diploma e transferência, ele abre depois do vestibular tradicional mesmo. Entendi. É porque quando a faculdade consegue fazer o levantamento das vagas que sobraram, né? Que são as vagas remanescentes. Entendeu? Se tiver alguma dúvida, vai perguntando aí, cara. Que Não, a beleza. análise ela é feita para isso mesmo, tá? Em relação também à questão de condições especiais, né? O aluno que às vezes precisa de algum tipo de locomoção especial, ou de tempo a mais, ou esse tipo de coisa assim, vai precisar estar preenchendo toda a papelada aqui e também enviando os laudos, né? Então, geralmente, se você precisa de um atendimento especial, sempre se programa, já tem os documentos em mão, porque quando abre o edital, você tem um prazo para mandar esses documentos, tem um prazo para ser aceito. Então, caso você for utilizar de alguma dessas cláusulas aqui, sempre faça com antecedência, não deixe de última hora. Beleza? Descendo mais um pouco aqui sobre as provas, né? Como eu estava falando, a gente tem aplicações em outros estados também, né? Em relação às aplicações, todo semestre muda. Pode ser que nesse último semestre teve aplicação em Marabá e São Paulo, porém já vi outros semestres que tem aplicação em mais locais, outros semestres eles restringiram só para Tocantins. Então, isso é sempre bom ficar de olho, até para vocês saberem sobre a concorrência, né? Naturalmente, quando eles abrem para vários estados, né, acaba a concorrência aumenta. Quando eles restringem mais ali para a região do Tocantins mesmo, a concorrência diminui um pouquinho, tá? De qualquer forma, né, número por número não faz muita diferença, né? O que vocês têm que ter em mente é a qualidade desse candidato. Então, assim, o que seria um candidato de fato para a Unig? É um candidato que faz prova antiga, é um candidato que vê obra literária, é um candidato que pratica redação, é um candidato que pega o edital da Unig e vai destrinchar, tá? Então, esse é um candidato. Agora, o cara que vai fazer só a prova de rolê, a gente nem considera que ele é candidato, não. Tá? Então, às vezes, candidato vaga é um número muito relativo, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, assim, a prova, pessoal, sem ser pela nota do Enem, né, a prova em si, que vai constituir 70% mais das vagas, né, vai ser basicamente uma prova objetiva mais uma redação, tá? Essa prova objetiva mais redação, a gente vai ter um prazo ali de basicamente das 8 às 12, ou seja, são 4 horas de prova, é uma prova rápida, tá? Então, assim, o que eu falo para os alunos? Pega as provas anteriores da Unig para praticar, tem que fazer, isso é claro. Mas, além disso, vocês também têm que ter em mente que tem que cronometrar o tempo, tá? Então, utilizem do tempo, pessoal, para vocês cronometrarem, treinar. Então, pega um final de semana, não precisa ser todo dia treinando prova, claro, né? Você pode fazer fragmentos por dia da prova, que é o que eu aconselho, tá? Você pode estar fazendo fragmentos. Porém, em relação à redação, sempre praticar toda semana, fazer pedaços da prova durante a semana e pelo menos fazer uma prova íntegra no final de semana, ou um final de semana sim, outro não. Então, pega uma prova inteira para fazer, vê em quanto tempo você faz, vê ali em quais áreas você demora mais tempo para fazer, em quais áreas você faz mais rápido. Pratica a redação, pessoal, sempre manual.
né? A MetaMed é um curso online, mas a gente sempre aconselha vocês a enviar as redações por escrito mesmo, tá? Por quê? Para dar vocês uma maior impressão de simulado, né? Vocês conseguirem praticar bem a escrita ali de vocês, tá? Então, vai mandar redação, não manda digitado não, pelo amor de Deus, tá? Falando um pouquinho mais sobre a prova, tá, pessoal? É uma prova que a gente vai ter 54 questões, então você tem que ter em mente isso. São 4 horas para fazer 54 questões mais uma redação, tá? Essas 54 questões, elas vão ser distribuídas por pesos, né? Diferente da nota do Enem, que não tinha peso, agora a gente vai ter, tá? Então, olha só que interessante. Os maiores pesos aqui, caso vocês tenham curiosidade, olha só que interessante. São 54 questões, dentro de cada matéria a gente vai ter 6 questões de cada item, tá certo? E aí a gente consegue observar aqui, ó, quem é o peso 4? Como sempre, biologia. Então, o maior peso da prova é biologia, como qualquer outro vestibular de medicina. Por isso que aqui na MetaMed, como o nosso foco é passar vocês em média, a gente vai bem, sempre a fundo, né, nas questões de biologia, porque a gente sabe que elas são importantes, tá? Claro que as demais questões também são altamente importantes, a gente está falando de um vestibular de média, tá? Porém, entendam os pesos, tá? Então, assim, primeiro peso aqui, biologia. Logo em seguida, a gente tem vários empates, né? Então, dentro da parte aqui de português, literatura, tá? A parte de química também é muito importante, beleza? Então, assim, pratiquem bem a física também, claro, tá? Então, pratiquem bem ciência da natureza e linguagens, tá bom? Já já a gente vai falar sobre os assuntos e tudo mais, beleza? Descendo um pouco mais aqui a redação. Gente, redação tem peso 20, tá? Então, assim, cara, é extremamente importante. Para quem me pergunta, né, a nota máxima que a gente pode tirar na prova objetiva é 144, já com os pesos, e na redação o máximo é 20. Então, se a gente for somar os dois, qual que é a nota máxima para passar na Unig? 164, não tem como tirar mais que isso. Professor, então quer dizer que tem que tirar essa nota para passar? Não, gafanhoto. Vai depender muito da média dos outros candidatos, né? Vai depender também muito do campus, né? O campus de Gurupira é um campus mais concorrido do que o campus de Paraíso. Tá? Esse edital que eu estou analisando agora, pessoal, sempre entendam que Paraíso e Gurupi é igual ao edital. O que vai mudar são as datas e o valor da mensalidade também. Agora estão se equiparando, né? Mas antigamente a diferença era maior. Tá? Mas é basicamente isso. A quantidade de questões, os pesos, a banca, os conteúdos programáticos, obra literária e redação, é tudo igual. Tá? Então, por isso que eu sempre aconselho. Vai fazer a prova de Gurupi, pega as provas de Paraíso para fazer. E vice-versa também. Vai fazer Paraíso, usa as provas de Gurupi também para praticar. Tá? Da redação, pessoal, da prova da Unig, a redação é chuchu, beleza, porque é uma redação super tranquila, é uma dissertação, tá? Então não precisa de nada muito mirabolante, como eu falei para vocês, com o peso, a redação vale 20. Então ela vai de 0 a 20, tá? Sendo que a gente vai dividir esses 20 pontos em 5 competências, tá? Perdão, é isso, 5 competências. Então a gente vai ter, primeiro, a adequação ao tema, tá? Que é das competências que a gente vai ter, valendo de 0 a 4 pontos. Tá? A adequação da coletânea, então sempre prestar atenção, pessoal. É um texto dissertativo. Textos dissertativos, a gente vai dar um texto motivador. Então, siga a linha daquele texto, não foge daquilo, tá? Só fazendo isso você vai se dar muito bem, beleza? Em relação também a, como eu falei, seguir tema, seguir gênero, seguir coletânea, tá? A modalidade de ensino da escrita, né? Principalmente pensando nos aspectos gramaticais. Não só para a prova da Unig, pessoal, qualquer prova de redação, manha para vocês. Vai fazer qualquer vestibular, só de você ter coesão e coerência, seguir a norma gramatical, seguir o modelo proposto da redação, né, não fugir do tema, seguir uma linha ali. Normalmente, só de você fazer o básico, arroz com feijão bem feito, você já tira 60% para cima. Só de você escrever uma redação sem erro de português, sem erro de coesão, sem erro de coerência. Professor, mas isso é muito difícil. Não, 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 não. Como é que vocês vão resolver isso? Gente, praticando. Tá? Quanto mais redações vocês enviarem, quanto mais redações vocês escreverem, vocês vão ver que isso aqui é simples. Tá? Vocês vão ter ali praticamente uma redação já feita na cabeça. Você vai chegar lá, ver o tema e adaptar. Tá? Então, colhem nas professoras, utilizem muito disso. Tá? Principalmente aqui, pessoal, coesão e coerência é peso importante para qualquer redação de vestibular que vocês forem fazer na vida de vocês. Observem isso aqui, pessoal, olha só. Coesão e coerência na prova da Unig vale 5 pontos. Ó. Mais do que os outros, ó. Entendeu? Então, assim, básico, tá? Como eu falei para vocês, seguir uma matemática básica aqui na Unig, você tira 7, no mínimo. Tá? Então, assim, segue as normas que vai dar certo, tá? Tem as aulas também de redação aqui da Unig na plataforma, então maratona, assistam, tiram dúvida com as professoras, tá certo? Outro ponto também, pessoal, prestar atenção em que pode ser que desclassifique você,
tá? Então não pode fugir do tema, não pode ter muita rasura, você não pode ter apelido, marca, qualquer coisa que fuja do padrão, que possa ser que suspeite que você está marcando a prova para alguém ver, né? Eles vão zerar a sua prova. Então vai testar a caneta, Professor, não testa no seu gabarito, não testa na sua folha de redação, tá? Testa a caneta onde você quiser, na testa, na mão, mas não testa nas folhas lá, porque aquilo ali são documentos, tá? Esses documentos não podem ser rabiscados nem nada. Beleza? Pode professor, perguntar. eu tenho mania de, quando estou fazendo a redação da Unirg, de, por exemplo, riscar, como a regra manda, riscar a palavra. Isso eu vou perder ponto mais ainda nessa prova, entendeu? Entendi. Geralmente, quando vai fazer uma. Por exemplo, é que a prova é feita de caneta, né? Você não vai ter lápis e borracha, né? Então, por exemplo, errou. É comum, eu mesmo, toda redação que eu faço, eu acabo rasurando alguma coisa, não tem jeito, tá? Mas imagine que assim, tem rasuras e rasuras, tá? O que você não pode fazer? Pegar e sair rabiscando a negócio. Errou, identificou que você errou, faz só um traço leve, que dá para você ver o que está escrito lá atrás, mas faz só um traço e continua do lado. Normalmente, se você só tiver uma rasura, duas, eles não vão te penalizar por isso, entendeu? Caso não deixe muito feio, entendeu? Faz só um traço assim, beleza? Então, errei. Um tracinho simples, não se preocupa, respira, toma uma água, continua a redação normal, tá? Isso não vai ser penalizado por isso, não. Agora sim, você pega aquela redação, tá tudo rasurado, tudo negócio. Por isso que eu falo pra vocês, gente, vai fazer a redação, faz um rascunho antes. Eles dão um rascunho, justamente para você poder errar, rabiscar, e no rascunho tanto faz, tá? Foi passar para a folha, outra dica também que eu dou para vocês, tá? Não deixa para passar a folha de redação e o gabarito pro final, tá? O gabarito até pode ser, mas folha de redação no final, o que vai acontecer? Vai estar sem tempo, são 4 horas de prova. Vou deixar no final só fazer tudo corrido. Né? Vai fazer corrido, vai errar a palavra e tudo mais, e redação tem peso 20, é um peso importante. Tá? Então, o que eu aconselho você fazer? Nem fazer a redação no início, nem no final, fazer no meio. Tá? Então, começa a fazer a prova ali, geralmente eu falo para vocês irem começar a prova sempre em cima das de peso. Então, comece em cima das questões de peso, vai para as questões ali que você tem mais facilidade, as que você tem dificuldade, não está conseguindo resolver, deixa mais para o final. Tá? Quando você chegar nesse nível de que só falta as questões que tem mais dificuldade, vai para a redação. Então, já deu tempo de você ler o tema, já deu tempo de você pensar o que você vai fazer, já deu tempo de você anotar alguns argumentos, aí você produz a redação, passa limpo, continua sua prova, faz ali as questões que você não está conseguindo fazer, né? Vai dar tempo de você dar esse parecido também, fazendo a redação, e aí você marca o gabarito e entrega. Então, sempre que vocês forem simular em casa também, sempre se planejem contar isso, né? Em vez de você tentar terminar a prova em 4 horas, tenta terminar a prova em 3 horas e meia, 3 horas e 40. Por quê? Para dar tempo de você passar gabarito, passar folha de redação. Tá? Então, sempre quando vocês forem simular em casa, tempo de prova, tá? Tentem bater essa meta de 3 horas e meia, que é o ideal. Tá? Até meia hora mais ali para você revisar a sua prova, passar a redação ali, passar gabarito, é muito importante. Tá bom? Professor, Oi. você sabe explicar por que que esse valor está aumentando tanto ultimamente? Porque a época, eu me arrependo muito, porque eu passei na Unip quando era R$ 4.000, aí eu não fiz o trem e hoje está 5.600. Sabe por que Cara, que eu está aumentando sei. tanto? Se chama, velho, economia do Brasil. Inflação no Brasil, cara, tá mais de 13%. Então, assim, querendo ou não, as faculdades, não só na Unirg, né? Todas as faculdades elas vão aumentando. Por isso que eu falo pro pessoal, né? Tipo assim, medicina, além de ser concorrida, é uma corrida contra o tempo. Porque cada ano essa bendita mensalidade aumenta que ninguém aguenta mais, né? Aí a gente vê uns tempos atrás, né? Tipo assim, pô, o Unirg era 4 pontos. Na época que eu fazia vestibular, né? 2014, 2010, tinha faculdade que a mensalidade era 2.000. Mesmo assim, na época, se fosse pegar o salário mínimo, eu não tinha condição de pagar a faculdade dessa na época. Entendeu? Então, assim, foi só se adaptando. Claro que tem muita da malandragem também, pô. Eles aumentam, às vezes, acima da inflação. Tá? Mas e uma dica que eu dou para vocês. Por exemplo, você passou no vestibular. O valor que vai estar... Por exemplo, você passou nesse semestre agora. O valor que vai estar no próximo semestre, ele vai subir para quem estiver entrando. Mas para você que já está lá dentro, ele só reajusta com a inflação. Entendeu? Então, pelo menos isso. Entendeu? Então, tipo assim, para quem está entrando na faculdade, a mensalidade ela é maior do que quem já tá lá dentro. Você entendeu? Então, tipo assim, para quem já Entendi. quem entrou na Unirg há uns 5 anos atrás, esse valor ele ainda é menor do que o de hoje, porque ele só foi sendo seguido com a inflação. Agora, em relação ao semestre, quando vira o ano, eles aumentam a mensalidade muito, infelizmente, né? Mas assim, a Unirg, parte boa, né, também da Unirg, é que eles têm muita condição de bolsa, financiamento, então acaba que eles são um pouco mais flexíveis em relação a isso do que algumas outras faculdades.
entendeu? Mas uma hora vai dar certo aí também, tudo tem tempo de Deus, né? Às vezes a gente fica, você tá até conversando com um aluno hoje sobre isso aí, né? Que a gente fica assim, ansioso, né? Tipo assim, pô, naquela época eu podia ter feito isso, aquilo, e se ele não existe, né? A gente fica sofrendo às vezes com isso, mas é basicamente tudo é aprendizado, tudo nos fortalece, né? Então Deus sabe das coisas, assim, então tenho certeza que esse próximo vestibular vai ser nosso, né? Vai dar certo, vai dar certo, tá? E em relação às provas, pessoal, outra dica que eu dou para vocês também, porque eu vi muito agora nesse último vestibular. Gente, tempo de fechar portão, velho, isso aí é muito importante. O edital, ele sempre faz deixar isso explícito, ainda mais a Unir, que faz vestibular pela manhã, né? Acordar cedo, não perder hora, no dia anterior dormir cedo, não comer nada pesado, tá? Quando vocês forem fazer também ali, prestar atenção sempre no horário de prova, tá lá antes de fechar o portão. Porque tem local que às vezes o relógio não tá ajustado igual, e já chega lá vai estar fechado já. Ou tem vestibular mesmo que fecha o portão uma hora antes da prova começar. Então, muita gente acaba perdendo prova desse jeito também. Tá? Então, presta atenção nos prazos de fechar portão, prazos de quando abre. Você já tá lá dentro bonitinho esperando a prova acontecer tranquilamente. Tá? Em relação ao que levar, também o pessoal também pergunta muito, beleza? Mas lembrar que é basicamente uma caneta. A caneta da Unirv, o que é legal é que ela pode ser azul ou preta. Tá? Então, na dúvida, pode levar as duas, não tem problema não. Escolhe a cor que te dá mais sorte. Eu geralmente gosto de ficar sempre usando a caneta preta. Por quê? O gabarito de prova, ele é feito, é corrigido por máquina, né? Por isso que na hora que você vai marcar o gabarito, você vai ter que marcar aquela bolinha bem escura e tal, para a máquina conseguir ler. E aí, para você deixar escuro, é mais fácil você marcar com o preto do que com o azul, porque o azul você vai ter que fazer mais rabiscos, né? Claro que são poucos segundos ali que você vai perder, mas você perde um tempo. Então, eu sempre gostava de levar uma caneta preta, com uma transparente, claro, mas com uma ponta mais grossa, só para marcar gabarito. Para fazer questão, eu gostava de caneta fina, entendeu? Mas eu levava sempre uma caneta com uma ponta mais grossa para poder marcar gabarito, para ficar mais rápido. Isso é uma dica também que eu dou para vocês, assim. Parece que é pouco, mas imagina, vai marcar 54 gabaritos na prova da Unirg, né? Se demorar um segundo ali, já foi quase um minuto. Então, querendo ou não, ali pode ser que faça uma diferença, assim, para você. Então, qualquer tempo é tempo, né? Ainda mais a prova aqui, que é uma maratonazinha, tá bom? Em relação também, que eu sempre aconselho, gente, espera o tempo, como é tão corrido, espera o tempo de sair com o caderno. Vale a pena para você conseguir olhar a prova, contestar alguma coisa, até para você conseguir montar algum recurso, fazer alguma coisa, mostrar para um professor, mostrar aqui na MetaMed também. Então, a gente sempre dá o suporte, né? Logo após a prova também, a gente sempre olha a prova, fala com vocês, assim, sobre o gabarito. Normalmente, eles não demoram tanto para liberar o gabarito preliminar, não, é bem rápido. Então, sai o gabarito preliminar, se tiver alguma questão que você está discordando, a gente ajuda vocês a montar um recurso, tá? Se tiver coerente, claro, né, a gente vai falar assim, ó, cabe recurso, não cabe, né, e vamos tentar fazer assim, então a gente vai te ajudar com essa parte também, beleza? Pra gente finalizar aqui rapidinho, tá, existem alguns pontos aqui que são bem óbvios, pessoal, isso aqui eu não vou nem falar muito, porque no dia da prova eles vão falar também, são coisas óbvias, como, por exemplo, o que vai te eliminar da prova? Cola, né, usar boné, óculos, estar portando celular, qualquer tipo de aparelho, né, qualquer tipo de fraude, qualquer tipo de coisa que venha a ser considerado isso, você vai considerar, né, pronto, acabou, não ter ido para a prova também, você vai ser eliminado, né, não responder o gabarito, não responder a redação também, são coisas óbvias assim, mas depois vai dar uma lida aqui, caso vocês tenham alguma dúvida também, vocês podem estar perguntando. Em relação aos recursos, tá? Prazo de recurso, pessoal, não só na Unirg, em qualquer lugar, é curto, tá? Então, vai pensar em fazer recurso, já começa a maquinar essa ideia aí antes de chegar de chegar ao gabarito oficial, porque vai cada vez mais complicando isso aí. Né? Então, tipo assim, quer montar recurso, já faz com mais antecedência as coisas. Beleza? E vamos lá. Em relação também às classificações, né, a gente vai sempre levar em consideração também caso haja empate, né, também vai ter muita relação à idade, em relação aos pesos, tá? Mas assim, isso aqui, gente, sendo bem sincero, é muito raro de empatar, tá? Normalmente a diferença fica de poucos pontos, assim, mas empatar poucas vezes acontece, né? Ainda mais no vestibular da Unirg mesmo, beleza? E aqui é mais em relação à matrícula, convocação e tudo mais, isso aqui vai deixar para depois que vocês passarem no vestibular para a gente dar uma lida com mais calma, tá? Mas assim, basicamente é isso. Agora, a parte mais importante de toda essa análise é o quê, pessoal? Conteúdo programático. Tá? Então, vou estar mostrando para vocês aqui tanto a parte do conteúdo programático do vestibular, como também o conteúdo programático para portador. Tá?
Então, do vestibular, basicamente, né, a gente vai ter aqui parte de língua estrangeira, né, tendo a opção de espanhol ou inglês, tá bom? Não vai ter diferença nenhuma entre as duas, então pode escolher a que você tem mais afinidade mesmo, tá? Dentro da literatura também, pessoal, é importante vocês estarem atentos ao seguinte, tá? A gente vai estar trabalhando ali a literatura brasileira e a Unirg, ela gosta de colocar obras. Parte boa, que normalmente a gente mantém as mesmas obras por um ano, às vezes até um pouco mais, tá? Então aqui, no caso, a gente vai manter a obra Olimpo, né, a obra Jesus, Albuquerque, então, tipo assim, Quarto do Despejo, tudo isso aqui já tem, pessoal, Luísa Homem, Quarto do Despejo, tá? Tocantins também já tem aqui, então, não só as obras de agora, como também as anteriores, vocês já tem todas as análises aqui na MetaMed, tá? Então, tem a análise da obra, tem um resumo, tá? Geralmente, perto da prova, a gente também faz uma nova reabordagem com vocês, para estar relembrando, mas, assim, já usa a plataforma, entra lá, maratona essas partes aqui. Caso vocês queiram também, é indicado, né? Pô, como tudo é domínio público, né? Vocês veem aqui, ó, já tem um link de tudo, ó. Só clicar em cima, tá vendo aqui, ó? Vou clicar para vocês verem. Todas as obras são de domínio público, tá? Então é só clicar em cima do link. Tá demorando um pouquinho de tempo para carregar, mas uma hora abre. Tá? Então aqui já tem todos os links das obras, cara. Não tem segredo não. Se quiser olhar a obra também, fiquem à vontade, tá? Tem um resumo, tem a obra e tem a análise em vídeo. Beleza? Descendo um pouquinho mais aqui da parte de biologia, ó, tem todo o conteúdo programático também, ó, citologia, ecologia, êmbrio, evolução, fisiologia, genética, ecologia, né, que é essa parte do meio ambiente, seres vivos, os programas de saúde, que é essas aulas de doenças que a gente está botando agora também, vou estar fazendo algumas aulas também de anatomia com vocês, tá? E aí tem tudo aqui, pessoal. Ah, professor, que olha aqui o conteúdo programático. Ah, professor, o conteúdo programático é gigantesco, cara. Então tem tudo aqui já, ó, biologia, né, a parte química, né, não? Matemática, tem tudo aqui bonitinho, ó, química, ó, propriedades da matéria, ligações químicas, atomística, né, estrutura do átomo, eletroquímica, substâncias orgânicas, equilíbrio, cinemática, tem tudo aqui, ó, matemática, desde a álgebra, trigonometria, geometria plana, geometria analítica, tá? Da parte de geografia também, toda a parte de indústria, meio ambiente, tá? Tem tudo aqui. Ah, professor, então quer dizer que eu tenho que olhar tópico por tópico desse, estudar um por um. Ai, 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 meu Deus do céu, vai dar um trabalhão. Calma, gafanhoto, a gente já fez isso para vocês. Olha como é que é mais fácil. Lá na plataforma do MetaMed, quando você clica em disciplinas, já tem todos o curso aqui, ó. Todo o edital da Unig já mastigado para você, ó. Toda a parte de citologia, tá vendo, ó? Toda a parte de bioquímica, toda a parte de fisiologia, ó. Já tem tudo aqui, ó. Tá vendo, ó? Êmbrio, ó. Parte de embriologia, sistema digestório, sistema respiratório, circulatório, tem tudo aqui, ó. Nervoso, endócrino, urinário, parte toda de genética, ó, primeiro de mesa, segunda, de um queijo. Tá? Então já tem tudo aqui bonitinho. Tá bom? Todos os assuntos aqui para vocês, tá? Ecologia, né? Parte toda de botânica, todo o curso de botânica, toda a zoologia também aqui, ó. Fungos, microbiologia, evolução. Então, vocês conseguem ver que aqui já tem todo o edital já completo, não só para biologia, das outras matérias também seguem da mesma forma. E sempre aqui, pessoal, tem a parte também para tirar dúvidas, né? Os nossos professores da MetaMed sempre vão estar disponíveis aí para vocês. Beleza? E no mais, pessoal, é isso. Qual que é a dica que fica para o Unirg, tá? Antes da gente ir para a segunda parte da aula aqui, que é a parte mais teórica mesmo e prática, tá? Então, sobre a Unirg, qual que é a dica que fica, tá? Ah, só mostrar mais uma coisa para vocês aqui, ó. Quando é transferência e portador, o que que vai mudar, né? Primeiro que a questão das vagas vai depender de sobrar, né? Como eu estava falando aqui mais cedo, né? Depende muito do campus, depende muito do semestre. Então, tem semestre que sobra muita vaga, tem semestre que às vezes não sobra nenhuma vaga, tá? Aqui no caso aqui em Gurupi, ó, a gente teve 3 vagas de transferência, né? Sendo uma para PCD e 3 para amplo, uma de portador e uma de PCD. Então, totalizou 6 vagas aqui. Teve semestres, pessoal, que foram mais, teve semestres que foram menos. Então, como são vagas remanescentes, isso varia muito, tá? Que o campus de Paredes também acabou sendo 6 vagas também. Beleza? Em relação também à prova de portador de diploma, não vai mudar muita coisa da banca, da prova em si. O que, que vai mudar? É o conteúdo. Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o conteúdo programático da prova de portador e transferência.
Se eu acho que o... É tanto edital, né? Mas, basicamente, pessoal, na prova de portador e transferência, em vez de cair os assuntos do próprio vestibular, né, vai cair assunto do nível superior. Beleza? Então, vai cair assunto do nível superior. Então, normalmente, essas faculdades, essas provas de transferência, vai cair o quê? Anatomia, embriologia, histologia, tá? Parte também toda de fisiologia humana. Então, aqui na MetaMed também, para quem já é formado em alguma área da saúde, para quem já faz medicina e quer transferir para a Unirg, a gente também tem essa modalidade de portador de transferência, tá? Vou mostrar para vocês aqui que eu acho que fica mais fácil. Aqui na própria MetaMed mesmo, vocês estão vendo aqui na parte de aulas, vocês vão descendo, aqui, ó, aulas de portador e transferência, tá vendo? Eu vou clicar aqui na parte de transferência, para vocês verem, ó, que os conteúdos eles podem ser que sejam diferentes, tá? Então, tem muita prova de transferência, pessoal, inclusive, que cai assunto de nível médio, tem outras provas de transferência que cai assunto de nível superior. Aqui a gente leva em consideração a parte de nível superior. Então, caso vocês queiram ver também, pessoal, alguma aula mais aprofundada, né, por exemplo, aula de anatomia, biofísica, histologia, cito, né, formação humana, embriofisiologia, atenção básica, tem tudo aqui também a parte específica, para transferências, né? Então, todas as aulas aqui também são de nível superior, vocês podem estar utilizando para essas provas de portador e transferência. Tá bom? Então, assim, qual que é a dica que eu dou aqui, a dica final para vocês sobre a prova da Unirg, tá? A prova da Unirg é uma prova tranquila, tá? Como eu falei no início aqui da aula. Quem segue direitinho o edital, quem faz prova anterior, redação, vê bem a parte de literatura, não vai ter dificuldade na prova, tá? Então, assim, é uma prova bem tranquila mesmo de fazer. Normalmente, o campus de Gurupi é mais concorrido do que o Paraíso. Tá? Então, sempre fala, como as datas são diferentes, sempre te aconselho, se você tiver essa oportunidade, de fazer as duas provas, né? Aumentar a sua chance e tudo mais. Beleza, meu povo? Então, mais é isso, tá? Se ficar mais alguma dúvida também, de qualquer forma, essa análise do edital ficou gravada, tá? Vou dar um espaço para vocês estarem comentando, tirando dúvidas e tudo mais. Beleza? Mais no mais é isso mesmo. Tá? Vou permitir a galera aqui. Professor. Oi, tá me ouvindo? Oi, pode falar.